Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 em diante. Primeira Pedro, capítulo 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Grande Criador, queremos provar ao mundo que temos alcançado misericórdia. Cada vez que o Senhor manifesta, aquela manifestação é a sua misericórdia, e a rejeição àquela manifestação é juízo. Ajuda-nos a encontrar cada dia esta misericórdia onde podemos nos refugiar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Posto por vingança. Nós vamos começar hoje na família do profeta Samuel. E com isso não quero justificar coisa alguma da minha vida ou da minha família, mas quero começar na família do profeta Samuel, que foi profeta, sacerdote e rei. Ele usou estes três ofícios, mas o povo que ele reinava sobre eles não teve revelação quem era Samuel. E por não ter a revelação, eles chegaram um dia para Samuel e pediram para Samuel lhes dar um rei. Está aqui em 1 Samuel, capítulo 8.
Agora, presta atenção que o povo tinha razão. Presta atenção. O povo tinha razão. Mesmo o povo tendo razão, deveriam ter temor de tocar, de mexer naquilo que Deus colocou ali para juízo. Deveriam ter revelação, luz, que tem muitos de nós somos colocados para juízo, para vingança, diante da família, diante dos empregos, diante dos irmãos, diante dos ímpios e dos crentes. Vocês querem ver? Não estamos apoiando ninguém errado. Quem está errado e acabou. Precisa consertar. Isso é bíblico. Mas, por que o povo pedir um rei? E olhando por um prisma, por que o povo estava certo? Capítulo 8 de 1 Samuel diz: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome de seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelos caminhos de Samuel, pelos caminhos do pai. O pai era profeta, o pai era sacerdote, o pai era rei. Mas Israel não olhou para aquilo, nem teve revelação daquilo. Então, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Então você vê, o povo está com razão. Os anciãos estavam com razão. Os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Os teus filhos não é justo como você. Os seus filhos não profetiza como você. Os seus filhos não reina como você. Então, havia uma perversão no juízo. E eles eram juízes. Então, quem reclamava ter um rei tinha até razão. Mas vamos prosseguir a leitura para vocês verem que é perigoso quando Deus está fazendo um trabalho e você mexe naquilo. Em qualquer coisa que você mexer, e você não sabe que aquilo foi posto para juízo. Foi posto ali exatamente para você falar, para você entrar em choque e para você morrer. Agora existe a morte física e a morte espiritual. A gente vê que no tempo de Paulo a morte era física, era natural mesmo. Paulo mostrou isto, com respeito também em ficar cego, era natural. A pessoa ficava cega mesmo. Paulo olhou para ele e disse para ele ficar cego, então ele ficou cego. Agora, nos dias de William Branham, eles reclamaram. Se você diz ser como Paulo, por que não me fere de cegueira? A irmã Branham disse, como eu vou fazer sendo que você já o é? Aí já é espiritual. Como eu vou te cegar se você já é cego? Só que eles não estavam percebendo isso. Esta é a forma de Israel, no dia em que pediram um rei, vendo que os filhos de Samuel, que era profeta, sacerdote e rei.
Então ele era tipo de Cristo. Então Samuel estava muito acima de nossos pequenos ministérios aqui na terra. Mas cada ministério tem uma misericórdia e tem um juízo. Aqueles que aproveitam o lado que a espada corta, que dá misericórdia, usufrui das bênçãos. Aquele que perde passa para o outro lado, que é o lado da crítica, o lado que contraria aquele ministério, que fala contra o Samuel, que fala contra os seus filhos, mesmo tendo razão, eles estão cortando do lado da morte. Por isso, não entenderam que aquilo foi posto por vingança. As pessoas nunca caem em si. E disseram-lhe, 1 Samuel 8:5, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Que agora nós queremos ser igual às denominações. Israel não era para ser igual às nações. Não é para nós sermos igual às denominações. Mas Israel quis ser. Mas tomar o quê? Os teus filhos. Os filhos do profeta Samuel. Seus filhos não andam nos seus caminhos. Quando eles vão fazer um juízo, eles pervertem o juízo. Então é cheio de avareza. Só pensa no dinheiro. Então o melhor que você faz, e tem mais uma, você está velho, Samuel. Então dá-nos um rei, para que ele possa ir na nossa frente, igual como tem as nações. As pessoas nunca querem o que Deus está fazendo, eles querem ser igual aos outros. Eles não querem ser o que Deus está mostrando para eles ser, a maneira que Deus está dando para eles serem. Eles não querem viver aquilo que Deus está expondo para eles viverem. Eles sempre querem viver igual às nações, às denominações. Por isso nós não temos nada com as denominações. E para começar, nós não temos nada nem com a primeira e segunda etapa. Eu quero que vocês entendam isto. O reinado é diferente. Nós não estamos em busca de ser igual à primeira e segunda etapa, que está correndo atrás de cura divina para chamar a atenção do povo para fazer um trabalho idêntico aos denominacionais, por causa do dinheiro, da popularidade. Nós não estamos atrás disso. E aí nós vamos enfrentar problemas. Porque se Samuel teve problemas porque os seus filhos não andavam nos seus caminhos, pensa bem nós hoje. O que o povo deve pedir? Ele deve pedir até outro pastor. Olhando para aquilo, o que aconteceu lá, eles devem pedir até outro pastor. Os teus filhos não andam pelo seu caminho. Seus filhos não têm juízo, não faz juízo correto. Ele perverte o juízo. E são juízes. Parecia estar tudo bem, Israel estava com a verdade. E aí a Bíblia diz: e disse o Senhor, verso 6, capítulo 8 de 1 Samuel, quando eles pediram, dá-nos um rei para sermos igual a todas as nações, porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Eu sei que não pareceu mal aos olhos de Samuel, porque o povo falou dos filhos dele. Não. Pareceu mal aos olhos de Samuel, porque o povo quis um rei no lugar dele. Eles não perceberam que o homem era rei. Eles queriam um rei. Eles só viam que o homem era profeta. Mas eles não viam que o homem era um intercessor, que o homem era um sacerdote. Eles não viam que o homem era rei. E eles queriam um rei. Eles queriam ser igual às outras nações. Ter um rei que vai adiante. Enquanto eles deveriam perceber que eles tinham um profeta,
um intercessor, que era um sacerdote, e um rei. Eles tinham um homem com um ministério tríplice. Quiseram apenas um uno, o ministério uno, rei. Certo? Que ele tivesse apenas um ministério. E eles tinham um homem diante deles, que tinha um ministério tríplice. Isto é porque o povo não enxerga. E quem não enxergou foi Israel. Israel era uma nação de Deus. E não enxergou. Aí Samuel, aquilo pareceu mal aos seus olhos, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Você pode ver que eles não disseram assim, tira os seus filhos de ser juízes, porque eles pervertem no juízo. Eles não fazem a coisa correta, tira os seus filhos. Não, dá-nos um rei. Eles entraram em choque com o ministério de Samuel, direto, com o ministério de Samuel. Como a dizer, nós te rejeitamos por causa de seus filhos. O seu ministério para nós foi muito bom, mas agora você já está velho e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Nós queremos um rei. Não importa como ele seja, queremos um rei. Isto foi o que desejou Israel. E eles não sabiam que mesmo daquela forma que estava vivendo a família de Samuel, aquela família estava sendo posta por vingança. Para vingar os desejos errados, as ambições deles de Israel. Para vingar. Deveria Deus pegar e fazer com os filhos de Samuel o que ele permitiu ser feito com os filhos de Eli, o sacerdote. Morrer os filhos, morrer o sacerdote também, cair sobre seu pescoço, morrer. Mas aqui foi diferente. Os filhos aqui estavam pervertendo o juízo, mas eles passaram por sobre um ministério. Eles desrespeitaram o ministério de Samuel. E esse é o problema em todo o tempo. Eu posso seguir a Bíblia aqui, eu não tenho tempo, mas vou passar pelo menos por Jesus, por William Branham e por nós. O nosso tempo hoje. Mas você pode seguir e você vai ver a mesma coisa. E o povo lamentando também do mesmo jeito. Eles querem outra coisa porque eles não viram uma. Eles viram um empecilho, um atrapalho, mas não viram a luz, não viram a revelação. É o que eles olharam do tempo de Samuel. Dá-nos um rei. Aí o Samuel foi orar a Deus. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem. Ouve a voz do povo. Não vai contra o povo não, Samuel. Ouve a voz do povo, deixa eles não sabem que por causa da falha da sua família, por causa da falha dos seus filhos, eles vão pedir um rei que eles vão ser escravizados. Por causa das falhas da família de William Branham, da minha família, você sabe que muitos irmãos e irmãs vão ser escravizados por Satanás e não irão no rapto, postos por vingança. Se as pessoas pudessem perceber isto. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eles não querem o reinado de Deus através de um homem como Samuel. Tomaram seus filhos como um empecilho, pela fraqueza, pelas falhas, pela falha no julgamento. Como juízes não podiam falhar, um juiz não pode falhar, tem que julgar corretamente, mas na casa de Samuel, seus filhos não estavam julgando corretamente. Então, a Bíblia está dizendo aqui que eles perverteram o juízo. E aí o outro acha bom, vamos pedir um rei, vamos pedir outro pastor, eu vou para outro ministério.
E aquilo ali foi posto exatamente para a sua morte espiritual, para a sua destruição. E você não percebe aquilo. E o tempo que nós estamos vivendo é tempo disso. O tempo de William Branham foi tempo disso. O nosso tempo é tempo de vingança. Não é eu vingar, você vingar. Não, é Deus. É você não atentar para aquele ministério e logo você não vê que aquele ministério foi posto ali por vingança, para poder vingar sua incredulidade, sua teimosia, sua avareza, sua irreverência. Bem, ele diz aqui: pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Eles encontram um empecilho no homem, eles encontram um empecilho na família do homem, e aí eles perdem o reinado de Deus e não sabem. Então aquele ministério foi posto ali por vingança. Os dias que nós vivemos, os dias de William Branham, vamos repetir isso aqui porque é muito bom. O Espírito do Senhor Jeová, esse é os dias de Jesus Cristo. Ó, que dia bom, que dia gostoso. Você podia blasfemar e ser perdoado. Agora, os dias de Jesus, mas nos dias de Branham não. Porque nos dias de Branham eram os dias do Espírito Santo, que já estava encarnado outra vez num homem. Mas por que o Espírito Santo estava encarnado lá atrás, em Jesus? Ele perdoou, porque ele ainda ia ser sacerdote. Ele ia usufruir desse ministério e abençoar a mim e a você com o ministério intercessório. Mas agora não, agora já saiu da intercessão. Então agora é o dia da vingança. 61 de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E as pessoas não percebem, nem naquele dia percebeu. Se você for em São Lucas 4, versos 18 e 19, você vai ver a repetição desses versículos. E você vai ver Jesus lendo na sua cidade, lá em Nazaré, ele lendo só a metade do versículo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí o capítulo 4 de São Lucas, verso 19... E tendo cerrado o livro, fechado o livro, os olhos de todos passaram a ser fictos nele. E ele passou a dizer: hoje tem se cumprido esta escritura que acabais de ouvir. Ele não podia terminar de ler Isaías 61, verso 2, porque não era para o seu dia. É como nós temos aprendido, irmão Branham não podia pregar Apocalipse 10, 8 a 11, porque não era para o seu dia, não era para ele, era para nós. Ele não podia pregar, e o juízo continua, a vingança continua, ministérios postos para juízo, para vingança, daqueles que não crê, daqueles que falam mal, daqueles que levantam contra. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim, mas a mensagem é verdadeira, o ministério é verdadeiro, e se tropeçar na minha família, você pode estar tropeçando porque você veio para tropeçar na vingança. Eu quero ler aqui ainda: nós somos uma pedra de tropeço. Para que tropeçar então? Você já sabe que é uma pedra de tropeço. Olha, a família de Samuel era uma pedra de tropeço para Israel. Jesus foi a pedra de tropeço no seu dia. Então vocês notam que o dia da vingança, Jesus não podia ler em Mateus, em Lucas 4, versos 18 e 19. Mas por quê? Diz o irmão Branham, isso é para esse dia. Isaías 61, metade do verso 2 para frente, cumpre no tempo do irmão Branham, até o final do arrebatamento da noiva de Cristo. O dia da vingança
do nosso Deus e a consolar os tristes. Ainda bem que tem duas coisas boas. Uma que é vingança e a outra é consolo. É o dia da vingança do nosso Deus e a consolar os tristes. Então a vingança cai sobre aqueles que desobedecem e ainda há um consolo que cai sobre os tristes, que obedecem e que sofrem. Ainda vem um consolo sobre os tristes, vem um consolo sobre a tristeza que te assola, mas vem uma vingança sobre aqueles que rejeitam a palavra do dia, porque eles estão ligados a ministérios profanos, errados, contrários à palavra de Deus no dia que ela é manifestada. Então eles têm que pagar o preço, e não sabendo que aquele homem foi posto por vingança ali, aquela família foi posto por vingança. Pode estar errado, o melhor que você faz é calar a boca. Ah, mas eu estou falando a verdade. Cala a boca, que é melhor para você. Israel também estava falando a verdade. Depois você continua lendo ali, Samuel, capítulo 8, para você ver, 1 Samuel, capítulo 8, e aí você vai ver o que Deus falou para eles. Deixa eles, dá um rei para eles. Agora, chama eles lá, fala para eles como vai ser o regime do rei. Você era rei e não tinha regime, porque você era profeta e intercessor, e eles não viram. Mas agora diga para eles o regime de um rei, que os filhos deles vão ser entregues para trabalho forçado, pesado e tantas coisas mais. E antes era tudo fácil. Então é pensar só, pedimos um rei para ir na frente, mas nós perdemos tanta coisa boa entre Israel, entre as nossas famílias, só porque culpamos por causa do erro de uns moços que não agiam direito, uns moços que faziam o juízo errado, pervertia o juízo. E os outros agora paga porque olhou para aquilo, nunca olharam para Samuel. Então, ó, deixa, aquilo é família dele, vamos escutar o profeta Samuel, vamos escutar o sacerdote Samuel, vamos escutar o rei Samuel, que ele era profeta, sacerdote e rei. Mas eles não pensaram nisso. Já pensaram logo a fraqueza desta família, é bom nós pedirmos um rei. Então, Mateus capítulo 21, verso 42 e 44. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. É muito bom quando é posto assim, por cabeça de ângulo, para todo mundo olhar. Pelo Senhor, só assim. Porque pelos homens não é posto por cabeça de ângulo. Pelos homens é posto no pé. Pelos homens, ele já pega e te pisa. E ali está. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. 44. Falando... E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. A pedra é uma revelação. A pessoa fica pensando, esperando uma pedra aí, não é? Quem cair sobre esta pedra, quem cair sobre esta revelação, despedaçar-se-á. E naquele sobre quem ela, esta pedra, esta revelação cair, ficará reduzida a pó. Você não saberá mais sobre ele, não, mas sobre ela, seus cânticos, de suas pregações, de suas vitórias, de suas belezas, de tanta coisa boa que já fez. Não, a pedra, a revelação caiu, os esmagou, fez deles pó. Isso desde o tempo de Jesus Cristo. Tenho tomado alguma coisa para ler para vocês, porque eu creio que isso ajuda. No tempo de Jesus, São João capítulo 10, o versículo 32 e 33. Respondeu-lhe Jesus, eles estavam perseguindo Jesus para o bater, o matar. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Vou jogar pedra na família de Samuel.
jogar pedra em Jesus, que é a própria palavra. Fazendo o bem, mas eles não olhavam pelo bem que Jesus estava fazendo. Eles olhavam por outra coisa, que não deviam olhar. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra. Na verdade, até a gente gosta disso. Tem hora que eles falam: não apedrejamos você, porque você mostrou os trovões para nós, mostrou um novo nome, o nome da Jerusalém gentia. Não, nós até gostamos disso. Nós só não gostamos de ser liderado por você. Não gostamos do que você fala. Porque você é um homem. E ali, nós te apedrejamos não é pelas boas obras, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olharam para Jesus, não viram Deus, olharam para Jesus e viram um homem. Olharam para Samuel, não viram o rei, olharam para Samuel e viram um homem. E esse é o problema. As pessoas nunca recebem o que precisa receber, porque elas olham errado. Por isso Deus diz para a irmã Brana: se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em ti, mas crer no homem é terrível. Crer no homem não é fácil. Por que não diz crer em Deus? Se você conseguir fazer as pessoas crerem em Deus. Não. Se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. Isso que é tremendo. Onde o que você tem que crer, em quem você tem que crer, já não era em Deus. Deus todo mundo crê, até o diabo crê em Deus. Agora, crer em mim e em você é difícil. Crer em Brana era difícil. Crer no Osmar também é difícil. Principalmente se você olha assim, é o homem. E a família dele está tudo desajustada. Samuel é profeta, rei, sacerdote? Não, mas é um homem. Os filhos dele estão fazendo um juízo da forma errada, pervertendo o juízo. Não dá para crer nele. Sempre é o homem, Deus trabalha através do homem. Irmão Brana chegou ao ponto de dizer: essa foi a ideia de Deus, ele podia ter usado o sol, a lua, um grande astro. Não, ele usou o homem, essa foi a ideia de Deus. Porque o homem, quando Deus usa, ele é posto ali por vingança. Ou você crê e recebe a misericórdia, ou você pisa nele. Ou você fala contra ele, ou contra os que o rodeiam, ou contra o seu ministério, ou contra os irmãos que pertencem ao seu ministério. Você fala e você paga o preço, porque aquilo ali foi posto por vingança. Só que as pessoas não percebem isto. Aí chegamos na leitura que fizemos. 1 Pedro, capítulo 2. Agora presta atenção que eu vou ler. Deixando, pois, toda malícia e todo engano. Eles não conseguem deixar malícia e engano. Eles não conseguem. Fingimento, que uma das coisas que é terrível para nós, é não ser sincero, é ser fingido. Se tem uma coisa boa num crente, é ele ser sincero. Porque Deus pediu para o irmão Brana, para ele ser sincero. Se pediu para o irmão Brana, ele pede para mim, para você. Deus quer um povo sincero. Então, quando eu converso com você, eu converso sinceramente. Quando eu prego aqui no púlpito, eu prego sinceramente. Eu converso particular, eu converso sinceramente. De toda forma, a pregação, o estudo da palavra, as conversações, tem que ser sem fingimento. Deixando o fingimento. Invejas. Tem gente que quer ser como eu. Era a mesma coisa de eu querer ser que nem o irmão Brana. Eu vou para o mato agora, eu vou orar, vou comprar um chapéu preto, comprar um rifle, uma vara de pescar, e eu vou para o mato, vou para a beira do rio, e eu vou orar, e eu vou chegar lá e vou fazer que nem o irmão Brana,
e eu vou encontrar uma rocha, vou pôr meu peito na rocha, vou tirar minha camisa, assim, abrir minha camisa, como ele estava, e colocar o peito na rocha, orar, e depois vou ver o que aconteceu com a rocha. Nada. Mas Brana orou, colocou o peito na rocha, e Deus disse para ele: em que estás recostado? E ele afastou, ficou como um carimbo, águia branca, guiada pela pomba, pelo Espírito Santo. Mas agora vamos querer acompanhar ele? Eu vou para um monte aí, a espada vai cair. Não, eu estava quieto em casa, a espada caiu na minha mão, não precisa de ir para o monte. Os selos caiu na nossa mão, os trovões caíram na nossa mão, o novo nome caiu na nossa mão. Não foi preciso de vários tempos de jejum, não. Foi preciso crer e foi preciso ser sincero. Porque o que a gente tem visto entre ministros é a falta de sinceridade. Falam uma coisa pela frente, mas por trás falam outra. Isso é falta de sinceridade. Isso é traição. Isso é ser Judas. Isso é o que tem visto em muitos ministros por todo o mundo. E não sabe que em cada época Deus tem posto um ministério por vingança ou para vingança naquele tempo. E você tem que respeitar aquilo. É o trabalho de Deus. Você tem que respeitar aquilo. Ninguém tem que respeitar a mim, o homem. Você tem que respeitar a mensagem. Agora tem uma coisa, se você falar uma coisinha contra o homem, a mensagem está naquele homem. A mensagem veio por causa daquele homem. Foi por causa de Samuel, foi por causa de Jesus, foi por causa de Brana. É por causa da esposa de Cristo hoje, do ministério da hora. Aí Paulo continua dizendo, Pedro continua dizendo aqui, capítulo 2. Deixando fingimento, invejas e todas as murmurações. Murmura sobre uma coisa, murmura sobre a outra. A irmã fez isso, o irmão fez aquilo, o diácono fez assim, aquele obreiro fez isto. É uma turma de murmuradores na igreja. E Pedro está dizendo: deixa tudo isso de lado, deixa o fingimento, o engano, a inveja. Nós já viemos do mundo, nós já viemos do engano, não podemos trazer o engano. Nós já fomos enganados na primeira e segunda etapa. Fomos enganados que não soubemos os selos, os trovões, o novo nome. E ninguém nos enganou porque quis, sempre através da sinceridade. Porque não conhece, porque não tem revelação daquilo. Mas hoje vocês já sabem tudo isso. Vocês sabem que não sabia antes. Vocês sabem que há 12 anos atrás vocês não sabiam. O Cordeiro saiu do trono, a era terminou. Deus tem novo nome, é Brana. Vocês sabem que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Procura ali dentro e vê quais as revelações que estão dentro dos 7 selos. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Tem que ser um tipo de crente assim, nascidos de novo da mensagem. Eu não estou querendo nenhum novo nascimento de Cristo hoje. Não estou querendo que você venha e nasça de novo de Cristo. E nós temos um monte de gente nascida de novo nas denominações. O irmão Brana veio e pregou: você precisa nascer de novo da mensagem. Por quê? Porque agora é a vida no tempo final. É um tempo de vingança e você precisa nascer dessa mensagem que trouxe misericórdia. O outro lado dessa mensagem é vingança. E eles não conseguem vir do lado do corte do amor, do lado do corte da sinceridade, do lado do corte da honestidade, do lado do corte da fidelidade a esta mensagem, a este companheirismo.
Eles não conseguem vir deste lado. Eles sempre pegam o lado oposto, o lado da vingança, o lado da destruição, o lado da morte. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se você pegar um leite falsificado, você não vai nem crescer. Pega um leite que não seja falsificado. Que hoje, filho, está tudo falsificado hoje. Falsificado. Tem a terceira etapa no Brasil, até no mundo. Falsificada. Ela não tem novo nome, ela não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Se sabe, diz que voltou, porque eles não conseguem ficar com a revelação. São mensagens falsas. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora aí Pedro traz isso para o presente. Lá foi Jesus, aqui é a igreja de Pedro, aqui é a igreja de Brana, aqui é meu ministério. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que tipo de sacrifício você vai oferecer a Deus? Tem de dar, estou jejuando. Não, isso não é agradável mais a Deus. O sacrifício é agradável a Deus, você crê na revelação. É você seguir o ministério que abriu sua mente. É você crer que Deus tem etapas neste ministério, como teve etapas no ministério de Samuel. Estou falando só desse, de Jesus, William Branham, e hoje da noiva. Antes de sermos levados para o lar, para a festa, está a noiva aqui. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião pedra principal, a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Eis que ponho em Sião. Eu sempre gosto de deixar a mensagem, porque a mensagem é o que o irmão Branham tem revelação. Se fosse por mim, eu não sabia disso também. Não adianta que eu não ia saber disso. Para mim, quando falava em Sião, eu ia falar do povo de Israel. Mas o irmão Branham disse que é diferente. Então eu creio no irmão Branham. Meu problema é que eu creio no profeta. 292, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Ele diz assim, ó: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, recordem, essa sempre é a noiva. Filhas de Sião. E aqui São Pedro está trazendo isso para o povo gentil. Vamos aqui, essa mensagem é para o povo gentil. Se você nota, nação santa, agora é espiritual, não é judeu mais. Entende? Ele diz, olha, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E ele diz, assim, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Agora, eis que põe na noiva uma pedra principal. Que pedra? Revelação. Que revelação! 7 selos, 7 trovões, 7º selo, novo nome. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina. Aquela que foi rejeitada pelos construtores de denominações e também é rejeitada pelos construtores de denominações dentro da mensagem. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Uma pedra. E você tem que ver a pedra, uma revelação. Mas a revelação sempre veio. Quem era Jesus era a pedra. A revelação que ele pregou. Então, a igreja não foi fundada no corpo físico de Jesus, mas na revelação. Não foi fundada sobre Pedro, mas sobre a revelação que Pedro teve de quem era o Filho do Homem.
Então a mesma coisa é aqui, mas sempre aquela revelação está vindo num homem, estava em Jesus Cristo. A revelação dos selos, dos trovões, do novo nome estava em Brana. Você não pode falhar em ver isso. Estava nele toda a revelação, todos os mistérios. Paulo veio e pregou Cristo, o mistério de Deus. Brana pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Sabe por quê? Porque o mistério de Deus não estava revelado em carne em Paulo. Ele só foi revelado. Mas agora, Cristo, o mistério de Deus revelado. Lá ele era o mistério de Deus só. Mas aqui em Brana, ele foi revelado em carne. Cristo, o mistério que os outros não viram, revelado numa carne chamada William Brana. Cristo, o mistério de Deus revelado. Lá atrás era Jesus, o mistério de Deus. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, que tem gente rebelde que vem para essa mensagem, eles pensam que porque eles sabem pregar, eles são tudo. Pensam que porque sabem cantar, são tudo. Pensam que porque sabem tocar, são tudo. Nós temos por todo o Brasil, irmãos. Eu estou tomando todo mundo agora. Vou me colocar no meio disso. Pensa que é alguma coisa. E aí ele vem e diz: e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, aqueles que rebelam contra a palavra, contra a revelação, contra o ministério, contra o Samuel por causa dos filhos dele. Para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Você sabe que essa mensagem é a principal da esquina. Essa mensagem é a principal. Quem é que não sabe que essa mensagem é a principal? Não sou eu não, eu sou um homem mortal, mas a mensagem, ela é principal da esquina. E as pessoas tropeçam, sabendo que a mensagem é principal. Tropeçaram, mas Jesus não, mas ele é filho de Maria, e nós conhecemos aqui os seus irmãos, as suas irmãs, nós conhecemos, conhecer nada. Eles não sabiam que ele tinha sido gerado por obra e graça do Espírito Santo. Eles não conhecem o sobrenatural da terceira etapa. Eles conhecem o natural, eles conhecem a letra. Até aí na mensagem é letra, mas a letra mata. Eles não conhecem o espiritual dessa mensagem, da terceira etapa. Tem hora que uns chegam assim, com ânimo, e depois põe a viola no saco e vai embora. Chega assim, você diz, ó, vai dar alguma coisa. Aí logo ele cata a viola, põe no saco e vai embora. Eles reprovam a verdade, eles tropeçam na pedra. A pedra é uma revelação, mas a revelação está no homem. E tem uma família em torno desse homem, tem um ministério em torno desse homem, e quando eles tropeçam na família, tropeçam no ministério, eles tropeçam na pedra, na revelação, e a pedra cai sobre eles, e os esmiuça, os faz pó, nunca mais é lembrado. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Aí Pedro diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa! Pedro, um profeta, um apóstolo, um profeta aos judeus, deixou uma mensagem aqui para os gentios. Baseado tudo naquilo que Israel era a nação eleita, agora vós sois a nação eleita. Não Israel, vós sois, vós gentios, sois da nação eleita, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, nação santa, povo adquirido. Terminar?
Vamos ver quantos minutinhos está. Irmãos, eu não leio isso, e Deus sabe, eu não leio isso para macular a família do profeta. Eu leio isso porque todos os homens têm falhas. Em todo ministério você encontra falha. Quando você não vê no homem, que eles viram falha até em Jesus. E ele não tinha. E ele disse: quem de vocês pode me convencer de pecado? Ninguém chegou, falou nada. Mas a fraqueza que ele teve foi fome, diz o profeta. Ele teve uma fraqueza, e essa era fome. E as pessoas pegam naquilo ali. Então tem hora que a fraqueza do ministério é a sua família. É a família do pastor. Tem hora que a fraqueza do ministério é o próprio pastor. E você fala, você mexe e paga o preço. Então eu não leio isso daqui maculando a família do profeta. Eu quero pôr a minha família aqui. Se eu lembrar o nome dos meus filhos, eu vou colocar aqui. O que eu não lembrar, vocês falem para mim. Porque eu tenho muito. Agora, quase ninguém está sentado, e a gente por toda parte. Quando ele estava pregando, almas em prisão agora. Permitam-me dizer isto. Deus não permita que o que eu tenho falado seja agora mesmo. O que eu tenho falado? Almas em prisão agora. Não permita que o que eu tenho pregado, o que eu tenho falado, seja agora. Não permita que o agora seja agora. Porque ele olhou para a família dele. Que eu entenda, e também todos vocês, Deus não o permita. Porque ele viu, irmãos, ele viu almas encarceradas, aí ele viu a família dele que não estava dentro. Ele disse: porque eu tenho filhos que não estão dentro. Tenho 2 filhas e um filho. Ele não falou de Billy Paul aqui. Ele falou do José, da Sara e da Rebeca. Se eu for falar, eu tenho filhas que estão fora. Tem a Cheryl, tem a Samara, tem a Priscila, tem a Débora, tem a Dorcas, fora. Tenho filhos, fora. Tem o Jonatas. Ele é só meu motorista. Só motorista. Tem o Esdra, o Charlie, fora. Não permita que a misericórdia tenha acabado. Não permita que almas encarceradas seja agora. Se cada um puder colocar sua família, você vai esquecer da família dos outros. E a sua família vai sempre ir numa queda, porque você não tira os olhos da família dos outros. A sua vai se perder. É por isso. Porque tem famílias que foi posto por vingança no ministério. Cada vez que Deus opera, tem uma família ali que os outros falam contra e morrem. Fala e se perde. Não estou dizendo que a família se salva. Estou dizendo que foi posto por vingança. Me vê esse título. Posto por vingança. Deus, não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isso seja somente fingido. É tremendo, irmãos. Se você vai lá na Bíblia, o que Deus falou para o irmão Brana, seja mais sincero. Agora o irmão Brana prega almas encarceradas agora, almas em prisão agora, e diz para Deus: Deus, não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isto seja somente fingido. É tudo que eu preguei, tudo que eu falei, seja simplesmente fingido. Quando ele olhou para a família dele, perdida, olha para a sua família perdida, olha para você mesmo, um perdido, um crítico perdido, indigno e não percebe, indigno de receber a palavra do dia. 230 e 231, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Senhor, ainda há graça? Permita que eu esteja equivocado nisto, que não seja como eu penso, que não seja assim,
Antes, pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar e serem salvas. Conceda ao Senhor. Agora os entrego a esta congregação a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. 238, para me encerrar. Almas encarceradas hoje. Senhor, rogo-Te que salves a Rebeca, a Sara, a José e os demais. Coloca o nome dos meus filhos, tudo aí agora outra vez. Eu já falei antes. Rogo, Senhor, que salve a cada um. Senhor, não permitas que isso suceda com meus filhos. Não deixe que suceda com meus irmãos ou meus amigos. Então você, meu irmão, crítico, você tem onde pisar em você mesmo. Para que pisar nos outros? Você tem onde pisar em si próprio. Deus colocou nós aqui por vingança. É uma pedra de tropeço. Esse ministério é uma pedra de tropeço. Vingança venha e ataque as pessoas. Possamos nós pôr a mão do lado da misericórdia e sermos atacados pela misericórdia. Sentirmos a misericórdia através da mensagem do dia. As mesmas águas que salvaram Noé e sua família, foi as mesmas águas que mataram os antediluvianos. A mesma vingança que mata os que rejeitam essa mensagem nesse dia, é a mesma vingança que salva os eleitos do lado misericordioso. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.